Então, esse vídeo está continuando a aula anterior, o vídeo anterior sobre demografia, no qual eu falei de crescimento demográfico, falei de população absoluta, população relativa, falei de crescimento vegetativo, taxa de migração, né, diferença entre essas taxas, e falei de políticas demográficas de uma maneira genérica. Agora a gente vai falar da relação entre políticas demográficas e um processo chamado de mudanças de fase da transição demográfica. Porque as políticas demográficas, na prática, elas acabam gerando consequências na posição dos países nas fases da transição demográfica. E o que são essas fases, né? O que é transição demográfica? Fazer a transição demográfica é passar de um momento, de uma forma de crescimento populacional, né, demográfico, para um outro. A transição é o meio do caminho. Vamos olhar o que significa isso visualmente. Aqui tem um gráfico que mostra na linha vermelha a taxa de mortalidade e a linha azul a taxa de natalidade. Ou seja, nesse gráfico eu tenho a tentativa de representação do crescimento vegetativo, né, que é a diferença entre as duas linhas, né, entre os dois gráficos. Todos os países do mundo passaram por essa chamada de estágio 1, ou pré-moderno, alguns em momentos posteriores, outros no primeiro momento, mas todos eles passaram por um momento que a gente chama de primeiro estágio da transição demográfica, ou passaram ou estão, né, que é o estágio em que tanto a natalidade quanto a mortalidade, como está mostrando no gráfico, variações mais aleatórias. Isso aí é um gráfico mundial, né? Então por isso tem variações grandes, né? Ele é mais genérico. Momento em que a natalidade e a mortalidade ocupavam patamares elevados, ou seja, nascia muita gente, mas também morria muita gente. Então você tem um equilíbrio, nesse primeiro momento, entre natalidade e mortalidade. Né? Se eu tenho natalidade e mortalidade altos, o crescimento da população é pequeno, né? Porque nasce muita gente, mas também morre muita gente. Então o crescimento é a diferença era pequena. Né? Então o crescimento populacional lento. O que explica um outro gráfico que a gente viu na outra aula, que mostra uma população mundial ao longo da história da humanidade, tendendo a crescer pouco durante a maior parte da história da humanidade. Aí a gente chama esse momento de alta estacionária, ou seja, a população não cresce muito, mas ela é um momento de alta, né? De momento de grande quantidade de nascimentos e grande também quantidade de morte. O mundo todo, até o fim do século XVIII, estava nessa situação. E aí, essa situação tem a ver com o quê? Ela tem a ver com falta de conhecimento de prevenção e cura de doenças, que até o século XVIII não se tinha em nenhuma parte do mundo, né, nem próximo do que se tem hoje, e alimentação precária e escassez ocasional de alimentos. Né? Isso dava uma característica de nascia muita gente, não sabia muito também como evitar filho, não tinha essa informação, não era tão difundida, não tinha muitos métodos, né? E, ao mesmo tempo, muita gente morria por várias doenças que hoje em dia não morrem mais. Né? E a alimentação também é ruim. Isso fazia com que a expectativa de vida, por exemplo, fosse em torno de 30, 40 anos para a maior parte do mundo, ou até menos do que isso. Né? E também isso até influenciava o crescimento da população. Né? Se tem relatos de que a população europeia, na Idade Média, por exemplo, tinha uma estatura média de 1,5 m, ou um pouco acima disso. Né? Isso tem a ver também com a alimentação. Né? O segundo estágio da transição demográfica é quando realmente começa a transição, né? Se chama de estágio da urbanização e industrialização. Né? Os países, a tendência foi o quê? Os países, ao começarem a se urbanizar e se industrializar no mundo, a partir da Revolução Industrial e tal, né,
o primeiro impacto foi na taxa de mortalidade, que ela já começa a cair de uma maneira mais agressiva, mais acentuada. A natalidade ela continua alta, né? Mas o primeiro momento, que é o segundo estágio, alguns chamam isso de primeiro momento do segundo estágio, alguns chamam isso de, outros chamam de segundo estágio, né? Nesse gráfico mesmo ele vai ser apresentado como segundo estágio e vai ter um terceiro estágio. Mas é o momento em que começa a transição demográfica, é quando a natalidade continua alta, mas a mortalidade começa a ser afetada. Repara que essa linha aqui, ó, preta, da população total, ela, a partir do momento que a mortalidade começa a cair, a população total começa a subir. E aí é o momento do declínio da mortalidade, como eu falei, mas a natalidade continua elevada, a melhora na alimentação, né, um dos motivos que leva a isso, avanços médicos, né, a partir do século XVIII você tem melhoras médicas que começam a ser mais difundidas, melhora no abastecimento de água e esgoto também, né, porque tem a ver com a urbanização. A urbanização também traz isso, não é para todo mundo, não é igual para todo mundo, nem no mundo, nem internamente, né? Você tem as desigualdades sociais internamente em qualquer cidade, mas essa melhora, de uma maneira geral, do acesso à água potável e ao esgoto, sistema de esgoto não contaminando e tal, isso fez com que a mortalidade sofresse uma queda forte, né? Melhora da higiene pessoal, programas de saúde pública e educação também. Aí está falando de uma maneira genérica, processos que podem levar a essa queda da mortalidade. Tendem a levar em momentos diferentes a diferentes países a vivenciarem isso, né? No Brasil, isso só vai ocorrer no século XX, né? A partir do final da primeira metade do século XX, a partir da Segunda Guerra Mundial, aí sim, a partir da segunda metade do século XX, começa um processo de industrialização e principalmente urbanização mais forte que vai afetar dessa maneira a taxa de mortalidade. Ela começa a cair. O terceiro momento, né, ou segundo momento do segundo estágio, né, que aqui é chamado de segundo estágio, aí é quando tem a maturidade industrial, você vê que a população tende a crescer ainda, né? Mas é o momento em que a natalidade começa a cair também, que é um reflexo também do próprio processo de urbanização e da difusão de métodos contraceptivos. Então isso vai gerar, então você vai ter um declínio da natalidade, né, muito relacionado ao processo de urbanização mais intenso, né? Isso vai gerar urbanização. Na cidade, em geral, as pessoas casam mais tarde. Não quer dizer que para ter filho precisa casar, mas em geral, né, na maior parte das vezes, ainda mais ao longo do século XX, até o século XX, estava muito condicionado, né? Elevado custo de formação do indivíduo, ou seja, na cidade, uma criança é muito mais um gasto do que uma possibilidade de ganhar algum dinheiro, né? Comparativamente a um espaço rural, né? Que a criança pode estudar, mas também muitas vezes ela ajuda na lavoura, alguma coisa assim, né? Maior acesso à educação, né? Maior quantidade de serviços sendo oferecidos nesse sentido, mudança de valores, expansão do uso de anticoncepcionais, que aí tem a ver com aquela musiquinha que a gente viu na aula anterior, que é a música do Pare de Tomar a Pílula, né? Ou seja, o Brasil estava vivendo ou querendo viver esse momento do terceiro estágio, querendo entrar nele, e o Odair José lança uma música que, na verdade, quer que a esposa do protagonista da música pare de tomar a pílula, pare de usar anticoncepcional. É um sentido contrário, estava na contramão do processo, né? E na contramão da política populacional, demográfica do Brasil na época, e num governo ditatorial. Elevado custo de formação do indivíduo. Então, após esse terceiro estágio, né, que na verdade pode ser considerado, esses dois aqui juntos em alguns livros aparecem como um estágio só, o estágio da transição. Essa é a transição. Ter a redução da mortalidade primeiro e depois da redução da natalidade, até as duas se estabilizarem num patamar mais baixo. Aí essa é a transição. Aí se fala que a transição foi completada quando se chega a esse que eu chamo aqui de quarto estágio, que é o pós-industrial, ou é o terceiro estágio, se eu considerar esses dois aqui
dois momentos diferentes do segundo estágio. Não importa a denominação. O que importa é que é o momento de estabilização dos dois índices, né, das duas linhas, a linha de natalidade e da linha de mortalidade, em patamares mais baixos. Esse momento é chamado de momento da estabilidade populacional. É o momento em que a população está envelhecida. Né? É o momento de crescimento vegetativo. Que o crescimento vegetativo, se bobear, pode chegar até ser negativo, ou seja, morrer mais gente do que nasce. Não porque a mortalidade cresce, mas porque a natalidade abaixa muito. Né? É o momento, é o estágio que países pró-natalistas se encontram, né, que tem políticas pró-natalistas. A Dinamarca, como a gente deu exemplo no outro vídeo, ela se encontra nesse estágio. Então ela quer voltar, ela não quer voltar a esse primeiro patamar, mas quer voltar a ter índices de natalidade maiores do que a mortalidade, num nível em que garanta a renovação da população. E aí vamos apagar aqui só para não ficar poluído. Esses níveis de crescimento populacional diferenciados, esses estágios, diferentes estágios da transição demográfica, eles vão gerar efeitos, inclusive, nas pirâmides etárias de cada país. Só que para a gente entender isso, primeiro vamos ver o que é pirâmide etária, depois a gente volta aqui para ver os efeitos. Então, uma pirâmide etária nada mais é do que um gráfico, e um gráfico que mostra a proporção de população em diferentes faixas etárias. Né? Aí tem 4 exemplos de pirâmide etária. O nome pirâmide vem justamente dos gráficos tradicionais, que os primeiros gráficos a serem feitos sempre acabavam tendo como resultado uma forma mais de pirâmide. Por quê? Porque a maior parte da população, justamente quando se encontrava naquele primeiro estágio de crescimento demográfico, a gente vai voltar já nele lá, você tinha mais jovens do que adultos e idosos. Então, como é que a gente olha a pirâmide etária? Independentemente da escala que tem aqui, a pirâmide você vai olhar a base dela, a largura dela. A largura está mostrando a proporção de gente. E aqui a altura, as faixas etárias. Nesse caso aqui tem uma marcação em 15 e outra marcação em 65 anos, para facilitar a visualização. Né? Então aqui, ó, quanto mais largo é mais gente naquela proporção de idade. Nessa primeira pirâmide aqui a gente tem, ó, quanto mais jovem, mais baixo aqui, ó, próximo do zero, mais gente tem. Isso já é um indicativo de uma taxa de natalidade elevada, porque tem mais gente recém-nascida do que gente em outras faixas etárias. Só que também é indicativo de uma natalidade elevada e uma mortalidade elevada também, porque nasce muita gente, mas na faixa etária de 15 anos tem muito menos gente. Ó, todo mundo que nasceu aqui, ó, essa galera aqui já foi embora. Tanto homem quanto mulher, né? Aqui está de mulher, aqui de homens, né? Cada lado da pirâmide. Ou seja, essa galera que eu estou marcando aqui, ao nascer, tende a não chegar na idade de 15 anos. Já tem uma perda muito grande. Então, ou seja, tem uma taxa de mortalidade de jovens elevada. Né? E isso vai se configurando até lá em cima. Ou seja, dessa galera toda que chega a 15 anos aqui, que eu estou marcando, vou marcar de outra cor aqui, não. Dessa galera toda que chega a 15 anos aqui, ó, só chega a idade mais avançada, ou seja, só vira idoso essa quantidade aqui. Né? Ou seja, a maior parte da população que estava aqui na faixa de jovens não vai chegar à idade acima de 65 anos. Isso está demonstrando uma mortalidade elevada, uma expectativa de vida baixa, né? E uma taxa apesar de uma taxa de natalidade elevada também. Né? Então, ou seja, já por esse exemplo que eu dei, eu já fui apresentando para vocês o que é possível analisar a partir de uma pirâmide. A taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, a população economicamente ativa disponível, que é a PEA. O que é isso? É nesse patamar aqui. Ó. A população adulta é que é considerada a população economicamente ativa. Aí você vê que a população economicamente ativa, ela é menor do que a população, nesse caso aqui primeiro, né, do que a população de jovens, que não está ativa. Então isso tende a gerar um
peso econômico para essa população ativa aqui, né? Expectativa de vida também é vista, né? Ou seja, quanto mais gente eu tenho proporcionalmente naquela faixa etária, nas faixas etárias mais elevadas, maior a expectativa de vida. E também esse pontinho aqui em cima das pirâmides, esse ponto demonstra isso também. Quanto mais largo ele maior a quantidade de gente tem nessa proporção, maior a expectativa de vida. Envelhecimento da população, que também é visto por essa parte mais alta aqui, né, da pirâmide. Quanto mais larga ela mais envelhecida a população é. Renovação futura da PEA, ou seja, se a natalidade está muito baixa aqui, ó, nesse caso aqui, no quarto gráfico, tem menos gente nascendo do que gente com 15 anos. Isso está indicando uma tendência de dificuldade de renovação dessa população aqui no futuro. Nesse momento está cheio de gente, mas no futuro, se isso aqui não alargar um pouco, vai diminuir a quantidade de gente disponível para trabalhar. Gasto com previdência social. Isso também pode ser avaliado pela pirâmide, né? Porque se eu tenho uma proporção muito maior de idosos aqui do que de outras faixas, isso está indicando uma tendência de aumento de gastos com previdência, com aposentadoria, né? Gastos com formação de indivíduo é o outro lado. Se eu tenho a base muito mais larga do que o resto, eu tenho uma tendência de gastos com formação de indivíduo maior. Então é assim que a gente analisa uma pirâmide. Vamos olhar só uns casos brasileiros para depois a gente terminar voltando lá no caso da transição demográfica. Analisando aqui o caso brasileiro, de 91 a 2010, ó, você tem 91 a linha azul e 2010 a linha verde. Você vê qual foi a tendência no Brasil? A redução da natalidade, e teve um aumento para verde, ó, um aumento da população ativa aqui, mais envelhecida principalmente. Então, um envelhecimento da população e redução da natalidade. E um certo aumento da expectativa de vida. Não tão grande, mas um aumento da expectativa de vida. Aqui, olhando por regiões, né? Você vê, ó, o Brasil é o azul, está na média aqui, né? Mas você tem algumas regiões como o Sul e o Centro-Oeste, o Sul com uma proporção de jovens menor do que a média brasileira, mas com uma proporção de idosos, ó, a linha vermelha, maior do que a média brasileira, né? Então dá para comparar a média brasileira com as regiões, né? Só para a gente ter uma visualização mais clara, ó, tem o gráfico, a pirâmide do Brasil em 2000 e a pirâmide do Brasil em 2010. Olha, estou indo e voltando. Ó. 2000, 2010, 2000, 2010, 2000, 2010. Dá para ver claramente a pirâmide ficando mais estreita na base e mais larguinha no meio para cima. Se essa tendência continua no futuro, a pirâmide, esse alargamento, ele vai cada vez subindo mais. Pode chegar a ter uma pirâmide invertida? Pode. Isso é o que os países que entram na quarta fase da transição demográfica tentam evitar. Que mais à frente fique só idosos e não tenha população para trabalhar e nem tenha ninguém nascendo. Isso é um quadro também muito problemático. Voltando então para a transição demográfica que a gente estava vendo, vamos colocar as pirâmides em cada momento aqui, ó. A gente tem aquelas 4 pirâmides que a gente estava vendo lá antes, associadas a cada uma das fases da transição, né? Base muito larga, topo estreito, primeira fase. Segunda fase ainda mantém a base larga, mas começa a engordar um pouquinho aqui no topo, no meio, né? E o topo também, né? Isso é reflexo só da queda da mortalidade. A natalidade continua alta, então a base continua larga. Quando começa a cair a natalidade, aí sim, e a mortalidade também está baixa, aí sim envelhece mais ainda a população. Então isso é reflexo de uma queda também da natalidade. E a mortalidade também já num nível bem baixo. E a quarta fase, ela vem com essa curvinha aqui para baixo, que indica uma tendência de nascer cada vez menos gente. Então você tem às vezes aqui uma faixa de 15 anos que tem mais gente do que recém-nascido. Isso está mostrando uma natalidade muito baixa, né?
e às vezes até uma mortalidade maior do que a natalidade, não porque a mortalidade cresce assim, mas é porque ela está lá embaixo e a natalidade cai mais ainda. Bom, então é isso. Vou ficar por aqui e fui.